Então, nessa segunda parte da aula, a gente está interessado em falar sobre o binômio de Newton. E o que é que seria o binômio de Newton? Seria uma forma de expandir esse polinômio aqui, certo? Um polinômio onde em determinado é x e esse a seria um número real. Então, aqui eu tenho um número natural de início, certo? E para resolver isso, não parece uma coisa tão simples logo de cara. Então, vamos dar uma analisada no caso em que esse n aqui é 2, que é esse caso que está aqui. E o que é que a gente pode ter de ideia a partir disso? Então, um número ao quadrado seria o quê? Ele vezes ele mesmo. X mais a vezes x mais a. Aqui eu posso aplicar a distributiva, né? Vai ser x multiplicado por x multiplicado por a, depois a multiplicado por x, depois a multiplicado por a. E soma isso tudo, ficando com algo desse tipo aqui. E isso aqui é o que a gente conhece como sendo x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado, certo? O x ao quadrado veio do xx, o 2ax veio tanto do ax quanto do xa, e o a ao quadrado veio do aa. Perceba que para isso aqui ser igual a isso aqui, ax precisa ser igual a xa. E no caso do x mais a ao cubo, como é que ficaria? Se a gente já tem o quadrado, então basta multiplicar isso aqui que eu obtive no quadrado por x mais a. E vou fazer exatamente isso. Aqui, para ficar mais claro, eu vou representar o x em azul e o a em verde. Então, quando eu multiplico por x, eu fico com isso aqui, certo? Só botei um x aqui no final de todo mundo que está aqui. Falta somar com a multiplicação do a, que tem isso aqui. Agora eu vou olhar os termos que têm as mesmas letras, né? Por exemplo, esse cara aqui seria o x ao cubo. Esse daqui, o ax ao quadrado e o restante está aí na tela. E agora eu vou contar quantos iguais aparecem. Por exemplo, se eu quero ver o ax ao quadrado, seria todas as possibilidades de colocar essas letras, ou seja, botar um a e botar dois x. Tem essa maneira aqui, mas pode ter essas outras três maneiras. Elas são encontradas aqui, estão pintadas em verdes. Então, o resultado disso aqui vai ter um x ao cubo, só tem x ao cubo aqui, mais quantos tem ax ao quadrado? Tem 3, então 3ax ao quadrado e assim por diante. Aqui eu tenho o a ao quadrado x, seria mais 3 vezes a ao quadrado x, mais, e por fim eu só tenho esse a ao cubo mais a ao cubo. Isso aqui seria a x mais a ao cubo, né? E isso aqui fica talvez um pouco mais claro agora. Cada termo daqui é a junção de três letras. São todas as possibilidades de eu juntar as palavras com três letras com as letras X e com a letra A. Isso vai se perpetuar, certo? Por exemplo, quando eu fizer o X mais A quarta, vão ser palavras de quatro letras. E eu vou ter todas as combinações possíveis de palavras com quatro letras, em que ou elas são X ou A. Quantas são as letras possíveis? Duas, X ou A. E isso aqui pode ser visto de uma maneira que a gente já chegou a conversar sobre, como sequências binárias. Por exemplo, o X é o número 1 e o A seria o número 0. Então, o que é que conta sequências binárias de uns e zeros com uma certa quantidade de uns ou com uma certa quantidade de X? Combinações. Então, por exemplo, se eu quero saber quantas vezes vai aparecer o x ao quadrado a ao quadrado, que seria uma palavra com essas letras aqui, basta eu fazer o quê? Contar a quantidade de anagramas dessa palavra ou ver como sendo combinações de comprimento 4 com dois uns, que seria 2x, que seria 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso para cada um dos termos. Com isso, o x mais a quarta ficaria como? Eu teria aqui todas as possíveis combinações. Aqui é todo mundo A, aqui 3As e 1x, aqui 2As e 2x, aqui 1A e 3x e aqui todo mundo x. E agora eu preciso botar quantas vezes cada um deles aparece. E isso basicamente é olhar o que? Eu posso olhar como sendo palavras de quatro letras e aqui quantos x aparece nesse cara aqui? Nenhum. Aqui aparece 1, aqui aparece 2, aqui aparece 3 e aqui aparece 4. Então, os coeficientes que vão aparecer aqui seriam justamente as combinações de 4, já que são comprimento 4 as palavras, quantidade de vezes que o x aparece em cada uma delas. Então, no primeiro eu tenho 4 0 a 0, já que não tem nenhum x. Na segunda, 4 1 a 1, tenho 1x. E assim por diante.
E dessa maneira eu posso generalizar isso para um n natural. Como é que eu generalizaria isso para um n natural? Se eu tenho x mais a elevado a n, eu vou ter que fazer um somatório, certo? Esse somatório vai ter um k passando de 0 até n. E quem é que passa aqui, por exemplo, nesse que eu estou escrevendo? Os coeficientes passam, veja que os coeficientes eles vão mudando. Além disso, as combinações também passam. Mais precisamente, essa parte de baixo aqui das combinações é o que passa. E o que passa nessa parte aqui do A e do X é que eu começo aqui com o maior número possível para o A e o X o menor possível. Perceba que aqui é como se eu tivesse um X elevado a zero. E vou diminuindo um do A e acrescentando um no X. Então, como é que ficaria aqui? Ficaria assim. O X vai crescendo, né? Aqui o primeiro é x elevado a zero, então vou botar x elevado a k, que tem 0x na palavra. E se eu não tenho nenhum x na palavra, quantos A's eu teria? Todo mundo, que seria o próprio n. Sendo que, como esse x varia de acordo com k, eu tenho que botar a quantidade do que resta, né? A quantidade que falta, que eu vou ter que completar com A's, que seria quantos? N menos k, já que a palavra tem que ter um comprimento n, que vem desse n aqui. Então, vezes A menos K. E quantos vão aparecer? Quantas palavras tem com essas letras aqui? Justamente a combinação do N, K, K. E essa formulazinha aqui é a forma do binômio de Newton. E ela pode ajudar a gente já de início a resolver vários problemas. Vamos dar uma olhada em alguns. Por exemplo, se eu quero calcular x mais 1 a quarta, eu posso utilizar isso aqui. Como é que ficaria? Ficaria esse somatório aqui, só troquei o n pelo 4, já que aqui eu tenho um 4, certo? E aqui eu posso ver que esse 1 elevado a n menos k vai ser sempre 1, certo? Isso aqui vai ser sempre 1. Então não preciso me preocupar com isso. Porém, uma coisa que é chata de calcular seria calcular todas essas combinações. E aí que entra a ideia do triângulo de Pascal. Por quê? Porque perceba que quando o k aqui é 0, vai ficar 4, 0 a 0. Quando o k é 1, 4, 1 a 1 e assim por diante. Ou seja, a soma desses caras aqui, ou onde é que eles estão aqui no triângulo de Pascal? Seriam todos esses caras que estão aqui na linha 4, né? Então vou completar o triângulo aqui, utilizando a relação de Stephan, obtenho esses números, e aqui eu tenho já todos os coeficientes que tem na linha 4, que serão justamente os caras que vão estar aqui. Quando o k é 0, dá esse daqui, quando o k é 1, dá esse, quando o k é 2, dá esse, quando o k é 3, dá esse, quando o k é 4, dá esse daqui. Então, fiz exatamente isso. Esse 1 veio para cá, aqui ficou x elevado a 0, já que o k é 0. Esse 4 veio para cá, ficou x elevado a 1, já que o k é 1. Quando o k é 2, fica 6. Quando o k é 3, fica 4. E por fim, fica 1. Uma coisa que a gente já pode notar logo de início é que esse cara aqui, o primeiro e o último, vão ser sempre 1 em coisas desse tipo, certo? Já que o triângulo aqui em cada linha começa e termina com 1. E o segundo cara e o penúltimo seriam justamente o n, né, que nesse caso aqui é 4, já que isso acontece também no triângulo de Pascal. E você pode estar se perguntando, professor, então toda a vida eu vou precisar fazer o triângulo de Pascal? Não necessariamente. Tem uma maneira de eu calcular esse cara daqui, sabendo o antecessor dele. E vamos ver como é que faz isso. Outra propriedade de combinações de extrema importância é a absorção das combinações. E o que é que isso quer dizer? Então, vamos pegar aqui k e n números naturais não nulos, tá? E o k sendo menor ou igual a n. Então, a gente viu que a combinação de n e k, quando acontece isso aqui, é quem? É n fatorial sobre n menos k fatorial, k fatorial. E aqui eu também vou escrever quem seria a combinação de n menos 1, k menos 1. Perceba que, como k e n são naturais não nulos, esses caras aqui são números naturais. No caso de ser 1 vai ser 0, mas nunca vai ser alguma coisa negativa, certo? E continuamos tendo o k menos 1 menor ou igual a n menos 1, já que o k é menor ou igual a n. Então eu posso utilizar a mesma forma que eu usei aqui, aqui. Em vez do n eu vou botar n menos 1, em vez do k eu vou botar k menos 1. Vou ficar com isso aqui. Agora eu vou dividir esse cara por esse daqui.
para ver o que é que vai dar. Então, combinação de NKK dividido por combinação de N-1K-1. Como é que vai ficar isso? Repetir aqui, ó, esse cara daqui. E, como eu estou dividindo por esse, eu multiplico por inverso desse cara aqui. Que é justamente o que eu tenho aqui. Agora, aqui, vamos observar algumas coisas. Aqui eu tenho n fatorial. E aqui eu estou dividindo por n menos 1 fatorial. O que é que eu posso fazer? Posso escrever esse n fatorial como sendo n vezes n menos 1 fatorial, certo? E dessa maneira eu vou poder cortar esse n menos 1 fatorial com esse n menos 1 fatorial. N menos k fatorial daqui corta com isso daqui. E aqui sobrou um k menos 1 fatorial. Como aqui eu tenho um k fatorial, eu vou escrever esse k fatorial como sendo k vezes k menos 1 fatorial. Eu vou e corto com isso daqui. Sobrando só n dividido por k. Então eu tenho que isso aqui, essa fração é igual a essa daqui, certo? Fazendo meios pelos extremos, ou então, no caso, multiplicando ambos os lados por combinação de n menos 1 k menos 1, combinação de n menos 1 k menos 1, e aqui também. Esse aqui vai cortar com esse, sobrou só a combinação de nkk, e aqui vai ficar essa multiplicação aqui, que é o que eu tenho aqui. Então, toda vez que eu tiver nk inteiros naturais não nulos, eu posso escrever essa combinação como sendo n sobre k vezes essa daqui. E uma outra propriedade parecida com essa acontece na permutação, que é justamente que quando eu faço usando aqui os mesmos k e n daqui, a permutação acontece uma coisa parecida, certo? Em vez de eu botar a combinação aqui, eu vou botar a permutação, e na permutação, em vez de ficar n sobre k, vai ficar só n que multiplica essa permutação aqui. Eu vou deixar essa daqui como exercício para vocês, que é extremamente parecido com o que eu fiz aqui para combinações. E em combinações, tem um outro tipo de absorção que é de extrema importância, porque a gente vai ver no futuro, que é essa daqui. Então, como é que foi feita essa daqui? Foi feita da seguinte maneira. Eu quero agora comparar a combinação de NKK. O que é que isso aqui conta? A quantidade de subconjuntos com K elementos de um conjunto com N. Eu quero comparar com aquela quantidade de K-1 elementos, o subconjunto com K-1 elementos, subconjuntos com um elemento a menos do que esse daqui. Então, desenvolvi essa combinação aqui, certo? Quando eu faço combinação de NKK sobre combinação de NK-1, eu vou ter essa multiplicação aqui, certo? E aqui eu posso fazer algo parecido com o que eu fiz desse lado aqui. Como? Esse n fatorial vai cortar com esse n fatorial. Aqui, esse k fatorial eu posso expandir para k vezes k menos 1 fatorial, que eu vou cortar com esse daqui. E esse n menos k mais 1 fatorial eu vou e escrevo como sendo n menos k mais 1 vezes n menos k fatorial. Porque eu vou e corto com esse n menos k fatorial daqui. Sobrou só n menos k mais 1 sobre k daqui. Dessa maneira eu vou ter que a combinação de nkk vai ser igual a isso aqui. Essa daqui vai ser de extrema importância para facilitar as nossas contas no decorrer das matérias, tá? Então, fiquem atentos a essas duas propriedades aqui, que nos permitem calcular combinações com base em outras combinações, que elas podem ser bastante úteis. Aqui temos alguns outros exemplos, certo? Se eu pergunto qual é a soma dos coeficientes daqui, se eu já expandi, eu sei calcular a soma dos coeficientes. Basta somar 1 com 4, com 6, com 4, com 1. Fácil. É a resposta mais simples possível. Isso aqui vai dar o quê? Dá 16. Porém, toda a vida eu preciso fazer essa expansão? Não necessariamente. Eu posso perceber que, por exemplo, os coeficientes vão ser justamente esses caras aqui, o 4kk. E esse k vai passando de 0 até 4. E quem seria a soma disso aí? Seria basicamente a soma de uma linha no triângulo de Pascal. Ah, professor, então eu posso usar o teorema das linhas? Pode. Quanto seria isso aqui? 2 elevado a 4 pelos teorema das linhas.
Porém, tem uma maneira ainda melhor de fazer isso, que seria como? Eu penso o polinômio, no caso aqui o p de x, é justamente esse cara que eu quero calcular a soma dos coeficientes. Então, p de x é x mais 1 elevado a 4. Perceba que a soma dos coeficientes desse cara daqui vai ser dada quando? Quando esse cara daqui, que é o x elevado a alguma coisa, for 1. Se isso aqui for 1, o resto vai ficar justamente a soma dos coeficientes. Então, basta a gente calcular o p de 1 nesse polinômio, fazer o x igual a 1, e a gente obtém a solução. Quando a gente faz o p de 1, a gente vê que desse lado aqui sobra justamente apenas os coeficientes que eu quero, sendo que essa parte aqui é bem fácil calcular, porque 1 mais 1 dá 2, elevado a 4. Pronto, só isso. Isso vai servir para calcular a soma dos coeficientes de qualquer expansão polinomial desse tipo. Aqui já ficaria um pouco mais complicado, certo? Se eu fosse expandir, ia dar um trabalhão. Ia dar essa soma aqui, 5kk, ia ficar 2 elevado a 5 menos k, 3x elevado a k, que dá esse negócio aqui enorme. E eu ia ter que somar todo mundo que está aqui pintado de azul, certo? E com isso você ia fazendo, meia hora depois acabou o tempo da prova. Então, alternativamente, a gente pode fazer o quê? Eu vi que a soma dos coeficientes é dado justamente pelo quem? P de 1. Então, o P de x vai ser quem? 3x mais 2 elevado a 5. Basta eu substituir o x por 1, né? Fazer o P de 1. E obtenho que a soma dos coeficientes é 5 elevado a 5.